Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa semana em nome de Jesus, com essa presença gloriosa, essa paz que excede todo entendimento, essa fé inabalável que 2026 é o ano da plenitude de Deus. Está no ar o programa da Nossa Missão. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz. Que coisa boa é poder, mais uma vez, fazer parte do seu dia a dia. Estar contigo, seja aí agora na sua casa, no seu local de trabalho, em trânsito, trazendo a palavra poderosa de Deus, trazendo resposta, trazendo direção do céu para ti. Pastor Samuel Henrique, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada, um dia abençoado, né? Mais uma vez a gente poder estar junto com os nossos irmãos aqui no programa da nossa TV. A paz do Senhor, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Que alegria estarmos aqui transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Esse é o programa da Nossa Missão que chegou para te abençoar. Glórias a Deus. E olha, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sofrendo tanto com depressão, com tristeza. Clamar por alegria, trazer alegria para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ano, é uma necessidade muito importante. Com certeza, a alegria do Senhor é a nossa força. Ninguém quer viver debaixo de um jugo pesado, triste, angustiado. Não, todos nós queremos viver a alegria. E é isso que nós estamos profetizando no janeiro profético. Alegria em todas as áreas da sua vida. Alegria na sua vida profissional, na sua vida familiar. Alegria na sua vida sentimental. Em todas as áreas da sua vida, nós estamos profetizando alegria. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipos, na igreja em Filipo, os filipenses. Essa carta ela foi escrita e ela é conhecida como a carta da alegria, porque é onde a palavra alegria mais aparece concentrada em um livro, o tempo inteiro na carta. Paulo ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E sempre tratando sobre este importante tema. Agora, é interessante que essa carta foi escrita por Paulo estando na prisão. Olha que coisa complexa e parece até contraditória. Alguém está na prisão, alguém está enfrentando um momento de indecisões, porque Paulo ele tinha uma missão, ele tinha uma meta e em meio a isso chegou aquele cárcere, em meio a isso chegou aquela prisão. Mas quando o apóstolo ele escreve na prisão, sobre alegria, ele estava, pastor Samuel, falando de fé. Ele estava fazendo o que nós estamos fazendo, que é clamar a um Deus independente das circunstâncias e envergonhar o nosso inimigo, porque tudo que Satanás quer é que quando o crente chega em uma prova, quando o crente chega no meio de uma situação, de uma barreira, de uma muralha, que está ali impedindo ele de chegar onde ele almejava, de viver os sonhos que sonhava, de cumprir as metas, de receber o que esperava. Tudo que o inimigo quer é que a gente se entristeça, tudo que o inimigo quer é que a gente jogue a toalha, tudo que o inimigo quer é que a gente possa fazer como a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Com certeza, pastor Renato, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a alegria de Deus, a alegria que vem do Senhor, não depende das circunstâncias da vida. Ele estava dizendo, ele estava nos ensinando
Mesmo preso, eu tenho alegria para cantar. Mesmo preso, eu tenho alegria para servir. Mesmo preso, eu tenho alegria para orar. Mesmo preso, eu tenho a alegria para adorar a Deus. A alegria que vem do Senhor não depende das circunstâncias. Você não precisa, a sua vida financeira estar totalmente arrumada para você ter alegria em Deus. Você não precisa viver uma ausência de problemas para que você tenha alegria. A alegria que vem do Senhor, ela não depende das circunstâncias. Eu profetizo essa alegria de Deus na sua vida. A alegria de saber que Deus existe. A alegria de saber que Ele vai se levantar ao nosso favor. A alegria de saber que esse Deus, ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. A alegria de saber que esse Deus não mudou. E assim como ele nos conduziu até o exato momento da nossa vida, tudo que Deus já nos fez viver, todas as conquistas que ele já nos proporcionou, a nossa família, a nossa casa, né? O nosso sucesso profissional, enfim, tudo vem de Deus. Isto é motivo para a gente se alegrar. E o mais importante, a alegria da salvação, pastor Samuel. Com certeza, a alegria da salvação. Essa alegria é a alegria que vai transbordar no seu coração, a certeza da salvação. E a salvação, ela não vem mediante as nossas obras, mas sim pela graça, a graça que nos alcançou. Essa alegria vem através da graça, a graça de Jesus na sua vida. Por isso, se alegre, pule, cante, adore, glorifique, se alegre na presença dele. Essa é a alegria da salvação. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É brincadeira? Você vê a tristeza pular de alegria? Isso é o que a presença de Deus ela nos proporciona. Quando o profeta Abacuque, ele desenvolve o ministério profético dele, Israel estava num cenário de caos. O caos era total. Era uma crise espiritual, o povo longe de Deus. Era uma crise financeira, problemas hídricos, né? Faltava chuva, problemas econômicos, guerras. Irmãos, pensa naquele momento que nada está dando certo, era o tempo do ministério profético de Abacuque. Abacuque, ele fala com Deus sobre os problemas do povo. Ele leva para Deus os problemas do povo, apresenta, chora. Deus responde a Abacuque. Deus responde dizendo que estava ali. Deus responde dizendo que não estava alheio. Deus responde dizendo que estava no controle. Isso foi o suficiente para, mesmo sem ver nada mudar, Abacuque, ele declarar e trazer de resposta ao povo. Se foi um profeta que levou do povo para Deus, agora ele vem com boca de Deus. E ele declara, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, que o fruto da vide minta, ou seja, que não tenha nem uva, não tenha vinho, que o gado, que as ovelhas não se reproduzam. Ele diz, todavia, ou seja, todavia, apesar de tudo isso, apesar dos problemas financeiros, apesar dos problemas externos, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, quando nós estamos bem com Deus, a tendência é tudo ir bem. Quando nós estamos bem com Deus, nós temos nele uma paz que excede o entendimento daquilo que vai mal. E junto com essa paz, uma alegria em saber que se tudo acabar agora, do jeito que está, a gente vai estar feliz para sempre no céu. Uma alegria de saber, como o apóstolo Paulo escreveu, que as tribulações desse tempo são momentâneas, mas elas produzem
um peso de glória muito excelente. Ei, é como aquele louvor lindo que diz, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Se alegra, Deus está contigo. Se alegra, Deus vai completar toda a obra e vai trazer a plenitude nesse ano de 2026. Se levanta daí, vem buscar conosco, vem estar conosco. 15h30, tarde da bênção. Vem buscar. Deus tem alegria para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Não sai daí. O programa tem palavra, revelações, profecias, louvores maravilhosos e tomar posse, aumentar a sua fé para que você possa viver o melhor de Deus. Até já. Aleluia. Quem veio adorar a Deus, diga glória a Ele. Vai. Aleluia. Olhe para essa pessoa abençoada do teu lado e diga, foi Deus que te trouxe hoje aqui. Isso. Segura no ombro dessa pessoa e chacoalha ela assim, isso. Chacoalha ele, isso. Diga assim, Deus te trouxe hoje aqui para chacoalhar a tua vida. E tudo que está fora do lugar, Ele vai colocar no lugar. Ele vai fazer tudo novo. Quem acredita nisso, joga a mão lá em cima e dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Me ajude, rapaz. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Diga isso. Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, faz romper, haverá. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem, Ele faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá levante a sua mão. Deus já tem, haverá
Profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso. Adote alguém agora em oração. Segura na mão dessa pessoa. Você pode colocar também a mão no ombro dela, no ombro dele. E você vai liberar uma palavra agora. Eu te dou 1 minuto agora para você interceder, para você orar. Você não veio aqui passear. Para passeio você ia lá para o shopping Flamboyant, lá para o Goiânia Shopping. Você veio aqui buscar a presença de Deus. Eu te dou 1 minuto agora. Fecha os teus olhos e vai apresentando esta pessoa agora que está do seu lado, e vai liberando palavras proféticas. Profetiza justiça, profetiza livramento, profetiza escape, profetiza cura. Ela manda raia sobre ela me assar. Profetiza, 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 profetiza. Deus marcou esta noite, Deus marcou essa noite de segunda-feira, e Ele está liberando cura, cura espiritual. Vidas estão sendo curadas agora. O homem das mãos furadas já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Ele cura feridas da alma, Ele cura traumas da infância, Ele cura depressão, Ele repreende a ansiedade, Ele repreende síndrome do pânico, Ele repreende o medo, Ele cura o câncer, Ele cura diabetes, Ele toca no coração agora, Ele toca na mente agora. Eu te dou 1 minuto, 1 minuto. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Se você tem fé, abre a tua boca e vai profetizando agora. Vai, 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 vai. Vai profetizando, diga: Deus, prospera ele, prospera ela. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama autoridade, 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 autoridade. Tem mulheres de Deus, tem mulheres de Deus que Deus vai tomar em profecia agora. Ela manda raia sobre ela. O Senhor está entrando em causas da justiça. O Senhor diz: eu sou teu advogado. E manda raia sobre ela. Eu sou o justo juiz. E manda raia sobre. Você não chegou nessa segunda-feira aqui em vão. Ela manda raia fé. Pela fé, escuta o martelo batendo de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem 3 pessoas para dar glória a Deus aqui, tem? Demanda raia sobelebe assar. Ela manda raia sobelebe. Levante uma das suas mãos aí, vai. Isso. Você sabia que há uma guerra, uma batalha espiritual? Você sabia? Neste culto há uma batalha espiritual. Você não está vendo com os seus olhos humanos, carnais, mas uma batalha foi travada, uma batalha espiritual. Nós estávamos orando e o Senhor me mostrou como se muitos gritos, muitos gritos, muitos gritos. Gritos, pastor David, de alguém que está com raiva. E o Espírito Santo falou comigo que nesta noite, neste culto, o diabo perdeu mais uma batalha. Demanda raia sobelebe assar. Eu não vim no janeiro profético para brincar.
Eu não vim no janeiro profético para usar uma roupa nova. Eu vim no janeiro profético para dar lugar para Deus, para adorar a Deus, para glorificar, para clamar. Tem alguém que veio comigo nesse mesmo propósito? Tem alguém? Tem. Alerta essa pessoa que está perto de você. Alerta essa pessoa que está perto de você, porque tem gente que o culto já começou faz tempo. Deus está falando faz tempo através dos louvores, e tem gente que ainda está voando ainda, está dormindo. Eu até entendo que hoje é segunda-feira, talvez tem muita gente que trabalhou o dia todo hoje, mas tem culto até quinta ainda. Tem muita vitória para Deus te entregar ainda no janeiro profético. Tem muita resposta de Deus para quem veio aqui hoje em busca de resposta. Por isso, alerta essa pessoa que está perto de você. Olhe no olho dela, no olho dele, e diga: se liga no culto. Fala: se liga no culto. Começa a adorar, cantar, clamar, porque hoje, diga, porque hoje, dia 12 de janeiro, tem um decreto dos céus que já foi liberado para a tua vida, e esse decreto é de vitória, é de vitória, é de vitória. Levante uma das suas mãos lá em cima, lá em cima. Fecha os teus olhos agora. Abre o teu coração para cantar isso aqui, viu? Abre o teu coração para cantar isso aqui, viu? Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no ar. Temor. Que a minha está. Levante a tua mão e diga bem forte: porque Ele vive, eu posso crer. Temor não há, mas eu pensei. Está. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Diga: nas minhas mãos. Ore comigo, diga: nas minhas mãos o Senhor coloca fogo. Diga: fogo dos céus. Fogo dos céus. E este fogo vai queimar agora toda maldição, toda
enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, este fogo vai queimar agora. Diga agora, 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 agora. Aleluia, 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 aleluia. Vai pensando aí agora, vai. Começa a orar em pensamento. Qual a libertação que você precisa? Qual a área que você precisa que Deus repreenda hoje? É uma enfermidade? É uma maldição? Vai orando agora, vai. Isso. Sua oração tem poder. Sua oração tem poder. Sua oração tem poder. Ela manda raia somelebe assar. Tem alguém apresentando a família aqui em oração? Comece a apresentar a tua casa, vai. Comece a apresentar a tua família. Ela manda raia somelebe assar. Demanda raia someanda raia so. Comece a apresentar a tua casa, porque o decreto de justiça já foi liberado dos céus. Já foi liberado dos céus. Já foi liberado dos céus. O Senhor marcou esta noite, Ele está quebrando obras de feitiçaria, obras de macumbaria. Ele manda raia so. O espírito da morte está batendo em retirada no meio dos teus, no meio dos teus, no meio dos teus. O Senhor falou comigo, diga para alguém que veio aqui clamar pela família, diga para alguém que veio aqui clamar por uma pessoa que ama, que não vai enterrar o André. Ela manda raia somelebe assar. Não vai enterrar, não vai enterrar. Quando Davi, no Salmo 116, pastor Samuel, pastor Marcos, versículo 12, ele diz o seguinte: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. O que Davi está dizendo que gratidão não se resume com obrigado. Tem gente que acha que ser grato a Deus é dizer amém e obrigado. Não, gratidão é quando você oferta. Quando você vem no altar e deposita a sua semente, você está dizendo para Deus: eu sou grato por aquilo que o Senhor me deu. E quem tem um coração generoso e grato, sempre vai ter a benevolência de Deus. Não perca a oportunidade de honrar alguém e abençoar uma família. Amém? O capítulo 1 de Gênesis, só para vocês situar aonde eu quero levá-los no texto, registra a criação daquilo que chamamos de universo. No capítulo de número 11, nós temos aqui a espinha dorsal do nosso personagem. Seu ambiente, aonde ele nasce, sua parentela, a sua genealogia. Nós estamos falando de alguém que nasce em um ambiente improvável para ele se tornar aquilo que ele se tornou. Porque seu avô, construtor de imagens, ídolos. Então o ambiente que ele nasce é um ambiente de idolatria. Alguém queria adorar um Deus. Chegava nele e dizia: eu quero uma imagem. Eu quero que faz assim, assim, assim. E ele pegava a argila, o barro da argila, moldava a imagem de acordo com o pedido de quem pedia. Então a cultura dizia que quando um terminava o seu ciclo profissional, o mais velho ou o filho mais velho pegava essa profissão. Quando termina a cultura do avô de Abraão, assume o pai de Abraão, Terá. Quando cerra-se o ciclo em Terá, pela lógica, o próximo a ter o acesso à profissão seria Abraão. Mas Deus entra em um ambiente improvável, idolatria, e decide encontrar nesse ambiente o que nós chamamos o nosso pai na fé. Porque Deus sempre tem um propósito maior do que o ambiente em que estamos.
Deus sempre terá um propósito maior do que o ambiente em que você nasceu. Deus é o único capaz de entrar na boca de fumo, pegar o traficante, mudar a história dele, trazer para a igreja e fazê-lo pregador do evangelho. Deus é o único capaz de pegar a prostituta, desprezado pela família, desprezado pela sociedade, mudar a história dela e fazê-la uma missionária, uma empresária, uma mulher de sucesso. Então o ambiente que nascemos não é maior do que o propósito que Deus estabeleceu. Eu não sei o ambiente que você nasceu, não sei o ambiente que você está, mas Deus lhe trouxe esse culto para dizer: o meu propósito é maior do que esse ambiente. Você pode glorificar a Deus? Então Deus faz uma promessa a um homem. Entenda que no capítulo 12 começa assim com uma exigência. Ou seja, quando Deus me faz uma promessa, primeiro Ele exige. E Deus começa uma promessa não dando conquistas. A história de Abraão não começa com vitórias. A história de Abraão não começa com aplausos. A história de Abraão não começa com conquistas. A história de Abraão não começa com culto de ação de graça. A história começa com a voz dizendo: sai da sua terra. O detalhe é que Deus está mandando um senhor de 75 anos de idade esquecer a história que ele construiu, deixar sua casa, sua parentela, sua nação, sua família, pegar uma estrada, dar linha na pipa, sem saber o destino final. Porque quando Deus nos faz uma promessa, Ele não dá explicações, Ele dá direção. Vou repetir para você pegar. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele não dá explicações, Ele dá direção. Se Deus falou para você sai, sai. Mas se Ele falou para você permanece, permanece. Alguém pode glorificar? Então a primeira lição que a gente aprende nesse texto é que Deus não começa uma história pela zona de conforto. Mais uma vez, Deus não começa uma história pela zona de conforto. Você não entendeu, porque Deus te tirou lá do interior e te trouxe para Goiânia. Você não entendeu, porque Deus te tirou lá de outro estado e te trouxe para Goiânia. É porque existem ambientes que não batem e não são compatíveis com a promessa que Deus te fez. Tem ambientes que era para você ter encerrado o ciclo dele na virada do ano. Existem amizades que era para você ter encerrado o ciclo na virada do ano. Porque nem toda amizade vai ser compatível com a promessa que Deus te fez. Então a primeira ordem que Deus está dizendo é: sai da tua terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: sai daquilo que te limita. Sai daquilo que te prende ao passado. Sai do ambiente que você está e caminhe em direção à promessa que eu te fiz. Ô glória, levante sua mão direita. Levante, segure essa mão lá em cima. Há uma promessa sobre a tua história. Há uma promessa sobre a tua casa. Nenhum ambiente será capaz de travar a promessa que Deus te fez. Se até ontem o medo te travou, se até ontem a circunstância te travou, esta guerra é perdida hoje e uma batalha se levanta nos céus. E Deus está dizendo: o ambiente que eu estou lhe direcionando é um ambiente provável para a promessa se cumprir na sua vida. Então Deus não está chamando Abraão para um lugar fácil. Deus está chamando Abraão para um lugar melhor. Agora entenda isso aqui. Nenhuma conquista começa por cima. Às vezes a gente não presta atenção naquilo que oramos. Porque se você pediu para Deus te honrar, o céu ouviu, Ele vai te honrar. Mas existe um caminho até esta honra. Se você pediu para Deus prosperar teu negócio, Deus vai prosperar. Mas antes do negócio prosperar, existe uma crise. Essa crise não é porque Deus é maldoso.
Não é porque Deus gosta de sofrimento, é porque Deus precisa te projetar para o próximo nível que Ele vai te levar. Vou repetir, essa crise é Deus te projetando para o próximo nível que Ele vai te levar. Alguém pega essa palavra? Segunda lição: há promessas que só nascem depois da obediência. Olha o texto: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. Então pega isso aqui. Tem promessa que não está travada. É Deus que espera a sua obediência. Enquanto você está pedindo a porta aberta, Deus está dizendo: eu estou esperando você movimentar. Pegue no ombro dessa pessoa, segure, balança ele com carinho, diga: movimenta. Porque quem crê na promessa não fica parado no tempo. Quem crê na promessa, movimenta. Terceira lição: toda promessa que Deus gera, que Deus faz, vem com impacto geracional. Deus não tem nenhum interesse de honrar apenas o Marcos. Aquilo que começa no Marcos, não fica apenas no Marcos. Deus não tem nenhum interesse de honrar apenas o Pedro. Aquilo que começa no Pedro, não fica apenas no Pedro. Você não pegou. Eu vou desenhar para ver se tu dá um glória que você na marra para disfarçar. Eu estou lhe afirmando que a promessa que começa a cumprir na tua história, ainda nesse janeiro profético, não termina em você. Deixa eu melhorar. Existem pessoas que vão ser beneficiadas por causa da promessa que você vai viver. Há famílias que serão sustentadas pela porta que Deus abre hoje para você. Vou melhorar. Tem gente que vai chegar na faculdade pelo emprego que você terá condição de dar. Pelo amor de Deus, se não pegar, não pega mais. Tem gente que vai deixar do aluguel, vai morar na casa própria, porque Deus começa uma promessa em você. Você pega essa palavra? Começa em você, mas não termina em você. Vou repetir isso aqui. Eu estou debaixo de muita unção para dizer isso aqui. Não vim aqui mexer com a sua emoção. Não vim brincar com o seu sentimento. Eu estou sendo boca de Deus para dizer: o que Deus começa na tua história, não termina nela. Farei de ti uma grande nação. Tem gente esperando a porta abrir, mas Deus espera você movimentar. Deixa eu lhe contar uma história rapidamente. Eu fui pregar no Pará. Já contei isso aqui, mas eu preciso contar isso aqui de novo. E o pastor me convidou para visitar um senhor. E disse que esse senhor estava falando mal, escandalizando, queimando a igreja, porque Deus usou um profeta para dizer que a porta de emprego estava aberta, e já tinha quase um ano ele estava desempregado. Eu fui para a casa dele. Tinha acabado de chegar no aeroporto, cansado. Em vez de eu dormir, eu fui visitar esse senhor. Quando eu chego na casa dele, eu puxei a língua da mulher dele. Sabe o que eu descobri? Que quem estava reclamando que a porta de emprego não abria, acordava todo dia meio-dia. Se Deus fez uma promessa que você vai ser doutor, o que é que você tem que fazer? Então tem gente que é tão folgado que quer que as coisas venham de graça. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então esta guerra, esta crise te ensina a valorizar a promessa que será estabelecida sobre a sua vida. Quarta lição: obediência imediata ativa milagres imediatos. Pega isso aqui. Vai doer, mas é que nem bezetacil. Só dói no início, depois passa. Tem gente pedindo muito, fora oferecendo pouco. Alguém me perguntou se era pecado chegar a Deus na parede. E eu disse: nunca foi. Na hora me deu um branco. Eu falei: o que eu vou responder essa aqui? É pecado chegar a Deus na parede? Eu pensei,
Eu disse, nunca foi. Falei, Deus, agora o senhor entra. Eu perguntei, Deus te prometeu alguma coisa? Prometeu. Ele falou, você tem certeza? Tenho. Aí o Espírito falou comigo, pergunte ela, se o nome dela estiver sujo que nem puleiro de galinha, se ela consegue comprar alguma coisa no crediário. Ela pulou e disse, não, tem que ter crédito. Eu falei, não é diferente de Deus. Igreja é uma fonte de direcionamento. Eu só posso exigir de Deus quando eu pego a direção vindo do profeta e aplico na minha vida. Vou repetir isso aqui. Eu só posso exigir de Deus quando eu pego a direção que eu recebo e aplico na minha vida. Então, obediência imediata gera milagre imediato. Eu estou pregando para pessoas que o que você precisa viver, que a promessa que você carrega, era para ter cumprido, não era o ano passado, era no anterior. E isso vai empurrando. Deus pede, você nega. Deus fala, você não faz. Mas a graça te encoraja aqui hoje. O medo vai ser repreendido aqui hoje. A partir de hoje, deixa eu liberar essa palavra. Pega a mão, joga lá em cima. Se o medo em algum momento travou a tua história, travou a sua vida, esse ano ele não terá esse poder. Se em algum momento o medo impediu você de avançar, esse ano ele não tem esse poder, porque é uma ordem no mundo espiritual, e essa ordem vem com a coragem que toma posse da tua vida. Você vai avançar. Olha, entende isso aqui? Eu disse que existem ambientes que não são compatíveis com a promessa. Há pessoas que não são compatíveis com a promessa. Se você crer naquilo que Deus prometeu para a sua vida, existem alguns conselhos que você precisa pegar. O primeiro, casca fora, vaza fora de pessoas pessimistas. Você conhece alguém assim? Você conta aquilo que você quer viver, e o sonho que você tem, essa pessoa já teve. Por causa que deu errado com ela, ela quer fazer você acreditar que com você também será diferente, não será diferente, será errado. Há uma promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Há um propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E essa promessa está atrelada à sua obediência. O que Deus pediu para você fazer, faça. O que Deus falou com você, faça. Porque é uma promessa liberada para a tua história. Você pode glorificar? Olha o texto. E assim partiu Abraão. Ele não negociou. Ele não questionou. Ele não pediu sinais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão cientes e os seus ouvidos audíveis para ouvir Deus aqui hoje? Estão ouvindo Deus? Eu já vi muita coisa Deus fazer nessa igreja. Eu já vi Deus usar muito o pastor Renato nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus fala com ele. Se eu tenho certeza que é Deus que usa ele, para que eu tenho que fazer prova? Vamos parar com esse mimimi? Porque tem oportunidades que você perdeu por não confiar na direção que Deus te deu. Vou repetir. Tem oportunidades que você perdeu por não confiar na direção que Deus te deu. Eu quero ver se é Deus que falou comigo. Amanhã do lado de cá tem que chover, mas ao mesmo tempo na janela esquerda tem que sair sol. Deus pode fazer tudo isso, mas se isso não acontecer, para que esse mimimi de infantilidade espiritual, passa a ouvir o que Deus te fala e aplica na tua história. Porque a promessa que Deus te fez não está atrelada no governo. A promessa que Deus te fez
não está ligada à economia, a inflação em cima, embaixo ou no alto. A promessa está atrelada à sua obediência. A sua obediência vai produzir na sua vida a promessa. Aí Deus aparece para o senhor, manda ele deixar tudo. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga: se Deus te pediu alguma coisa, é porque Ele tem algo maior para te oferecer. Ele deixa tudo e vai viver uma promessa. O detalhe, fica tranquilo, porque Deus é mestre em superar a expectativa. Joga a mão lá em cima, deixa eu liberar a palavra. Nos próximos dias, Deus vai superar a sua expectativa. Alguém pode pegar essa palavra? Esse senhor que decide ouvir uma voz, olha o texto que a gente leu. E Abraão era riquíssimo em gado. Só que antes do gado, o que Deus disse? Sai. Antes do gado, o que Deus disse? Deixa para trás. Deixa eu profetizar algo para a sua vida. O passado de 2025 não vai impedir o teu futuro de 2026. Os traumas que você viveu em 2025 não é capaz de impedir as conquistas de 2026. As perdas que você teve em 2025 não é capaz de impedir os ganhos de 2026. Estou liberando, estou profetizando. Pega se quiser. O trauma na sua vida sentimental, na sua vida amorosa em 2025 não vai impedir teu sucesso em 2026. Deus está visitando a família de uma mulher chamada Maria José por tua causa. Remandará, suriandará, é sério. Eu sei que você está cansada, porque até para levantar aí, é porque é o tanto de problema que vem. Até quando você chega na casa de Deus, o problema vem atrás de ti. Só que Deus diz assim: eu sou juiz e sou o seu advogado. Deus não te trouxe aqui à toa no dia da justiça. Deus está fazendo justiça na tua vida. Porque são muitas as forças para te derrubar. É ataque de todo lado. É difícil incomodar tanto quando a gente está buscando fazer só o nosso, que é o seu caso. Mas Deus vai te honrar. Deus está trabalhando lá naquele coração por tua causa. Alabarassuriandahai. Deus diz assim: eu ouvi aquele telefonema que chegou para ti aqui no culto, viu? Elabarassuriandahai. Elabarassuriandarai, serebiarras. Lá pra que ela mandou caia suribiandará, sai. E o inimigo diz assim: desliga e vai embora. Foi assim ou não foi? Recebeu o telefonema ou não recebeu? Aqui no culto Deus está falando comigo. Estou no microfone, tem gente incrédula aqui. Deus está me falando. Se Deus mandar, eu te pego aí no meio. Te pego aí no meio. Vou virar a sua vida ao avesso. É bom você começar a crer que Deus está nesse lugar. Põe o microfone para ela. O telefone tocou ou não tocou, filho? Tocou. O inimigo querendo tirar a sua paz. E você desligou o telefone, e o inimigo soprou: vai embora. Foi assim ou não foi? Foi. Busca lá no Google. Que o incrédulo diz assim: revelação deve ser coisa do Google. Busca lá no Google. Onde é que está que Deus fala de um telefonema que você recebe simultaneamente do que você pensa na sua mente? Vai lá, procura lá e depois vem profetizar na minha vida. Só que Deus, Ele manda te dizer: tão certo como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a partir de hoje o justo juiz se levanta na tua causa. E prepara, porque dos 37 até os 40 anos, diz o Senhor, são 3 anos que os seus perseguidores, eles não vão ver nenhum rastro, porque Deus está te dando grande crescimento, mulher.
e através da tua fé de não ter ido embora e ter voltado, Deus diz assim: eu estou honrando a tua vida, eu estou honrando a tua história, Tarsila, eu estou honrando a tua vida, Tarsila. Graças a Deus, que palavra poderosa, momentos impactantes do poder de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa missão. Deus falou muito hoje, pastor Renato, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão impactadas pelo poder dessa palavra. Poder ver tanta gente salva, pastor Samuel, tanta gente tocada por Deus, tanta gente com a fé, né, viva e eficaz, para buscar de Deus o melhor, outros já contando testemunhos. E olha, o próximo com certeza pode ser o seu. Nessa terça-feira nós te esperamos, 15 horas e 30 minutos, é a tarde da bênção, né? É aquele culto com o céu baixinho, baixinho, e todos ali vêm buscar a bênção para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Muitos profissionais liberais já se programam a agenda, né, pastor Samuel? Com certeza. E dia de terça-feira, já deixa a terça-feira. Isso, consagra à tarde. esse momento, consagra essa terça-feira, o período da tarde, para estar na presença de Deus, buscando a Deus, e muitas pessoas têm alcançado de Deus milagres, resposta sobrenatural. Até minha médica amada, doutora Marcela Brasil, tem uma agenda tão lotada. Por vezes ela separa a terça-feira e diz: não, essa terça-tarde é de Deus. E vai ali buscar a bênção dela, e é um tempo que Deus abençoa tanto, multiplica, não faz falta. Eu tenho certeza, você profissional liberal, você médico, dentista, você até motorista de aplicativo, você que faz o seu horário, separe a tarde. Não é questão só de usar a tarde livre, não, é separar mesmo para Deus, porque tudo aquilo que a gente oferece para Deus, a gente tem a certeza de uma grande colheita, né? O que o homem semeia, ele colhe. Por falar em semear e colher, vamos semear a fé, pastor Samuel, vamos orar nesse momento, né? Clamar nessa hora, apresentar a vida desse amado irmão, dessa amada irmã, seja qual for o seu problema, se é ordem de saúde, familiar, se é profissional, financeira, sentimental, enfim, Deus tem a solução através da oração. Como eu sempre digo, ora que melhora. Glória a Deus. Oremos nesse momento ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, liberar agora uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra, Senhor, de encorajamento para esta mulher de Deus, para este homem de Deus. Deus, quantos filhos escolhidos pelo Senhor, que estão agora, ó Pai, angustiados, aflitos, preocupados, ansiosos, mas nós acreditamos, ó Deus, que na força do seu poder, esta pessoa se levanta agora. Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua paz, a tua graça, a tua alegria, e que nessa força, ó Deus, esta mulher, este homem possa se levantar para viver todos os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu profetizo a bênção e a vitória. Tudo aquilo que estava travado já foi decretado pelos céus. Um destravar de Deus na sua vida. Toda enfermidade vai embora, sai em nome de Jesus. Todo mal vai embora e você recebe agora do Senhor a bênção, a paz e a alegria em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Tenha um dia maravilhoso, abençoado, tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. E lembre-se, Jesus te ama e nós também. O nosso lema aqui na nossa missão é Vencer Feliz. O programa Nossa Missão. Nossa Missão.
Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz.